A primavera chegara com uma intensidade quase poética naquele bairro nobre da cidade. As árvores floresciam com cores vibrantes, o ar exalava o perfume de jasmim e gardênias, e Joana observava tudo da ampla varanda de sua casa, segurando uma xícara de chá. Aos 35 anos, casada com Vitor há mais de uma década, sua vida era o retrato da estabilidade. Nada faltava: conforto, viagens, uma casa exuberante. Mas havia um vazio, um tépido silêncio que se espalhava entre ela e Vitor, como um nevoeiro frio que encobria o calor da paixão. Naquela manhã ensolarada de terça-feira, Vitor havia saído cedo para uma reunião importante, e Joana estava sozinha. Ou quase. O som de um carro estacionando no jardim chamou sua atenção. Ela se inclinou levemente sobre a varanda e viu um homem descendo de uma caminhonete. Alto, moreno, de corpo escultural moldado por horas de trabalho sob o sol, ele vestia uma camiseta branca colada ao peitoral e uma calça jeans gasta, levemente suja de terra. Diego, o novo jardineiro contratado para cuidar do paisagismo da mansão. Joana engoliu em seco. Ela observou enquanto ele descarregava ferramentas, caminhando pelo jardim, como se cada passo dele tivesse o peso de uma confissão. O sol iluminava seus ombros largos e o rosto coberto por uma barba por fazer. Não era apenas bonito, era bruto, intenso, um tipo de homem que ela não via em sua rotina de jantares sofisticados e encontros diplomáticos. Havia algo primitivo nele, algo que fazia seu coração bater mais rápido. Bom dia, Dona Joana, ele disse, levantando os olhos para ela. O sorriso era discreto, mas seus olhos castanhos brilhavam de maneira desarmante. Bom dia, Diego respondeu, com um leve sorriso nos lábios. Nos dias seguintes, Joana passou a descer mais vezes ao jardim. Acompanhava o trabalho, perguntava sobre as plantas, oferecia sucos e chás. Conversavam sobre coisas simples, clima, flores, música. Mas cada palavra trocada entre eles parecia esconder um código secreto, uma tensão subentendida. Joana começou a usar vestidos mais leves, a deixar os cabelos soltos, a andar descalça pelo jardim. Sentia-se viva, observada, desejada. Em uma tarde abafada, Diego cavava uma pequena cova para plantar lavandas. Suado, com a camiseta pendurada no ombro, seus músculos se contraíam a cada movimento. Joana, de pé ao lado, sentia o calor não apenas do sol, mas da presença dele. Está muito quente hoje, disse ela, abanando-se com a mão. Diego a olhou de relance. Quer se sentar na sombra? Faço uma pausa também. Ela assentiu. Foram juntos até a parte coberta da varanda, onde havia um banco de madeira. Sentaram-se lado a lado. O silêncio entre eles era denso, cheio de significados. Gosta do trabalho no jardim? Ela perguntou. Gosto. Me faz sentir em paz. As plantas não mentem. Crescem quando são cuidadas com amor. Quando não, murcham. Joana o encarou. Era como se aquelas palavras falassem sobre ela. E você, Dona Joana, se sente cuidada? Ela hesitou. Uma brisa suave soprou entre eles. Nem sempre. O silêncio que se seguiu foi quase tátil. Diego a olhou, seus olhos mergulhando nos dela. Joana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Queria se afastar. Queria se aproximar. As mãos se tocaram por acaso. Ou não. Me desculpe, ele murmurou, recuando levemente. Tudo bem. Mas não estava tudo bem. Estava confuso, intenso, perigoso. Joana se levantou de súbito, como se fugisse de um abismo prestes a engolí-la. Preciso subir. Tenho coisas a fazer. Claro, com licença. Nos dias que seguiram, Joana tentou evitá-lo, mas era impossível. Diego fazia parte da casa agora, das paisagens que ela contemplava, dos aromas que ele mesmo plantava no jardim. E mesmo em silêncio, a presença dele gritava dentro dela. Certa noite, Vitor chegou tarde e cansado, mal lhe deu um beijo. Dormiu roncando ao seu lado, enquanto Joana fitava o teto, pensando em Diego. Na manhã seguinte, ao caminhar pelo jardim, ela se deparou com uma cena que a fez estremecer. Diego sem camisa, regando as lavandas, o corpo reluzente sob o sol, os olhos fechados, como se saboreasse o momento. Joana sentiu o corpo reagir com um calor que não experimentava havia anos. Não era apenas desejo, era fome. Ele abriu os olhos e a viu. Bom dia, bom dia. A voz dela falhou. Ele percebeu. Dona Joana. Ela o interrompeu. Pode me chamar
apenas de Joana. Aquele foi o primeiro passo para atravessar a linha, o primeiro tijolo derrubado no muro do proibido. A partir dali, os olhares duraram mais tempo, as palavras, mais suaves. E o perfume das flores começou a se misturar com o cheiro da tentação. Naquela noite, enquanto se olhava no espelho do banheiro, Joana viu uma mulher diferente. Os olhos brilhavam, os lábios estavam entreabertos, e o coração batia forte. Ela sabia que algo estava nascendo, algo perigoso, algo que poderia mudar tudo, mas não havia mais volta. Ela já estava enraizada naquele desejo. Na manhã seguinte, Joana acordou com os olhos ainda pesados e a cabeça cheia de pensamentos confusos. A cena da tarde anterior se repetia como um filme em sua mente: o sorriso de Diego, a maneira como ele olhava para ela e, principalmente, a sensação inebriante que percorreu seu corpo quando seus dedos se tocaram por um instante breve, mas eletrizante. Era errado, ela sabia. Mas algo dentro de si começava a ruir e era impossível fingir que não estava sentindo aquilo. Vitor, seu marido, já estava de saída para mais um dia de reuniões, vestido impecavelmente, como sempre. Ele a beijou na testa, com pressa. E mecanicamente, Joana respondeu com um sorriso automático, sem conseguir disfarçar a frieza crescente entre eles. Ele não percebeu ou preferiu não notar. Para Vitor, Joana era a esposa perfeita, discreta, elegante, previsível. E era isso que ele precisava, nada mais. Quando Joana desceu para o café da manhã, ouviu o som do cortador de grama no jardim. Seu coração acelerou. Ela tentou se controlar, mas seus pés a levaram até a varanda sem que percebesse. Lá estava ele, Diego, de costas, com a camiseta já encharcada de suor, os músculos definidos, se movimentando de maneira hipnotizante, sob a luz do sol. Joana mordeu o lábio inferior sem perceber, e por um momento se odiou por estar ali, admirando um homem que não era o seu. Diego notou sua presença e desligou o aparelho. Virou-se, enxugando o suor com o dorso da mão, e sorriu. Um sorriso, largo, sincero e provocante. Bom dia, Dona Joana, disse ele, tirando as luvas de trabalho. O jardim está ficando do jeito que a senhora queria. Bom dia, Diego. Está lindo. Obrigada. Ela desviou o olhar, constrangida com o próprio rubor. Posso te mostrar uma coisa? A proposta foi inocente, mas o tom de voz carregava algo mais. Joana hesitou por um instante, depois desceu os degraus da varanda. Com o coração pulsando, Diego a conduziu até os fundos do jardim, onde havia plantado um canteiro de lavandas novas. O aroma era envolvente, e o silêncio ali parecia um convite ao proibido. Joana se abaixou para tocar uma das flores, e Diego a observava com intensidade. Você gosta de lavanda? Ele perguntou, se aproximando. Muito. Me lembra liberdade. Joana respondeu quase sussurrando, sem perceber a carga emocional em sua voz. Diego então se aproximou mais. Muito mais. Ela sentiu seu perfume natural, misturado ao suor e à terra molhada. Algo primitivo despertou dentro dela. Ele estava a centímetros de seu rosto. Você parece tão presa, murmurou ele, como se lesse seus pensamentos. Presa dentro dessa casa, desse jardim perfeito. Joana o olhou nos olhos. Era como se finalmente alguém a visse de verdade. O ar entre eles carregava eletricidade. Talvez eu esteja. A confissão escapou antes que pudesse impedir. Diego ergueu a mão e, com a ponta dos dedos, afastou uma mecha do cabelo de Joana. O toque foi suave, quase reverente. Ela não recuou. Na verdade, inclinou-se, como se seus corpos obedecessem. Há uma dança antiga, esquecida. Quando seus lábios se tocaram, foi como o estopim de um incêndio contido por anos. O beijo foi lento, exploratório, e ao mesmo tempo carregado de desejo. Joana sentiu sua pele se arrepiar por completo. Seus joelhos fraquejaram, e Diego a envolveu pela cintura, como se temesse perdê-la. Isso é errado, ela murmurou, quando se afastaram, com os olhos ainda fechados. Mas parece tão certo, ele respondeu, acariciando sua bochecha com o polegar. Eu não vou te forçar a nada, mas também não vou fingir que não te desejo. Ela recuou, com o coração em descompasso. O que acabara de fazer? Aquilo podia destruir seu casamento, sua reputação, tudo o que havia construído. Mas ao mesmo tempo, sentia-se mais viva do que em todos os anos ao lado de Vitor. Nos dias seguintes, Joana tentou se afastar.
Evitava sair para o jardim quando Diego estava por lá, limitava as conversas ao estritamente necessário, mas ele parecia sempre saber onde e quando ela estaria. E cada novo encontro, mesmo que breve, reacendia a chama que ambos lutavam para conter. Certa tarde, após uma discussão fria com Vitor sobre a falta de atenção dele, Joana saiu para caminhar até a estufa dos fundos. O céu ameaçava chuva, mas ela não se importou. Precisava respirar. Lá dentro, entre orquídeas e samambaias, Diego já a esperava. Vestia uma regata suada e segurava um vaso de lírios. Eu ia plantar esses hoje. Quer me ajudar? Joana hesitou. Seus olhos se encontraram. A tensão era quase palpável. Ela assentiu, sem dizer uma palavra. Trabalharam lado a lado, em silêncio. As mãos de Joana se sujavam de terra, e Diego, atento, a ajudava a cada passo. Em um momento, ele segurou sua mão para guiá-la no manuseio da planta. O toque durou mais do que deveria. A chuva começou a cair lá fora, forte, intensa, como um reflexo do que borbulhava dentro deles. E então, sem dizer nada, Diego a puxou para mais perto. O beijo veio sem aviso, desta vez mais urgente, mais faminto. Joana se entregou, afundando os dedos nos ombros dele, enquanto a tempestade rugia ao redor. Ali, entre o cheiro da terra molhada e o calor dos corpos, Joana sabia, havia atravessado a linha, e não havia mais retorno. A chuva começou a cair no fim daquela tarde, como se o céu quisesse lavar os pecados que começavam a germinar dentro de Joana. O céu, outrora límpido, agora estava encoberto por nuvens pesadas, e trovões distantes anunciavam que o mundo natural compartilhava da mesma tempestade emocional que habitava o peito da mulher. Joana fitava pela janela o jardim encharcado. As gotas escorriam pelo vidro como lágrimas que ela não conseguia derramar. Lá fora, Diego terminava de recolher as ferramentas, com a camisa colada ao corpo pela água da chuva. O tecido branco grudava-se aos músculos definidos do peitoral dele, revelando mais do que escondendo. Seus cabelos negros estavam encharcados, e cada movimento parecia saído de um filme que brincava com o erotismo da simplicidade. Ela sentia-se inquieta, incapaz de ignorar a presença dele. Desde o toque em seu rosto, o perfume das flores, o som da voz rouca e grave, Joana vinha sendo consumida por um desejo que jamais havia sentido nem mesmo com Vitor. Era errado, ela sabia. Era traição, mas também era a vida pulsando novamente em suas veias. Foi então que, num impulso, Joana abriu a porta dos fundos. A chuva a atingiu como um abraço gélido, mas ela não hesitou. Caminhou até Diego, com o coração batendo como os relâmpagos ao longe. Ele a viu e parou, surpreso. Dona Joana, está tudo bem? Perguntou, os olhos cravados nos dela. Ela não respondeu de imediato, apenas ficou ali, olhando-o, sentindo-se exposta e viva. Como se estivesse prestes a saltar de um abismo. Estranhamente, desejasse isso. Entra comigo, Diego, disse ela, a voz quase um sussurro abafado pela chuva. O jardineiro hesitou. Os olhos percorreram o rosto dela, os lábios trêmulos. O vestido colado ao corpo, encharcado como o dele. Era um convite, um risco, um abismo, mas ele não disse não. Entraram pelos fundos, e Joana trancou a porta com mãos trêmulas. O som da chuva do lado de fora parecia desaparecer dentro daquele silêncio tenso. Os olhos deles se encontraram mais uma vez. Você devia se secar. Vai pegar um resfriado, ela disse, a voz falha. Diego tirou a camisa molhada sem dizer palavra. O gesto simples foi como um estopim. Joana sentiu o corpo reagir antes mesmo da mente compreender. Aproximou-se, tocou o peito dele, sentindo a pele quente contrastando com o frio da chuva. O cheiro de terra molhada misturado ao do suor dele invadia seus sentidos como um narcótico. Foi ela quem o beijou primeiro. Um beijo ansioso, molhado, urgente. As mãos dele tocaram sua cintura com cuidado, como se ainda tivesse dúvidas, mas o corpo dela já dizia tudo. Joana entrelaçou os dedos nos cabelos dele e o puxou para mais perto. Ali, na cozinha da casa onde jurara fidelidade ao marido, ela se entregava a outro homem com uma paixão que desconhecia. Foram segundos intensos, mas bastaram para romper a represa. Subiram as escadas entre beijos e carícias. O quarto, antes espaço de silêncio e rotina,
agora pulsava com a vibração do proibido. As roupas foram deixadas no caminho como testemunhas do desejo contido por dias. Joana deitou-se com Diego como se estivesse fazendo isso pela primeira vez na vida. E, de certa forma, estava. Os corpos se encaixaram com naturalidade, como peças que sempre pertenceram ao mesmo quebra-cabeça. Cada toque era redescoberta, cada gemido, libertação. Joana chorou sem perceber, não por culpa, mas porque finalmente estava viva. Com Diego, ela se sentia vista, desejada, amada com uma intensidade brutal. Horas depois, ainda ofegante, ela deitou-se no peito dele e escutou os batimentos do seu coração. Tudo parecia distante. O mundo, Vitor, as responsabilidades, a moral. Existia apenas aquele momento, aquele homem, aquela mulher redescobrindo-se através do desejo. Isso é errado, disse ela, enfim, com a voz embargada. Diego passou os dedos pelos cabelos dela. Mas você queria? Eu queria. E ainda quero. Mas tenho medo. Eu também. Mas não vou fugir disso se você não quiser. Joana ficou em silêncio. No fundo, queria fugir. Queria que tudo voltasse ao normal. Mas como voltar atrás depois de sentir algo tão verdadeiro? Os dias seguintes foram uma mistura caótica de culpa e desejo. Vitor notava a mudança em Joana, mas não dizia nada. Talvez preferisse a indiferença à verdade. Joana, por sua vez, passava a viver em dois mundos. O da esposa perfeita à mesa do jantar, e o da mulher ardente nos braços do jardineiro. Cada encontro com Diego era mais intenso, mais apaixonado. Eles se escondiam nos cantos da casa, em horários improváveis, como dois adolescentes movidos por um amor impossível. Ela tentava resistir, mas era em vão. Diego a fazia rir, a fazia se sentir viva, bonita, desejada. Tudo o que Vitor há muito tempo não fazia. Por que você está comigo, Diego? Perguntou ela certa tarde, após um novo encontro no quarto de hóspedes. Porque eu não consigo evitar. Desde o dia em que te vi, algo em você me atrai. E agora, você é como ar para mim. Joana chorou. Pela confusão, pela felicidade que sentia ao lado dele, pela tristeza que carregava quando estava com Vitor. E porque, no fundo, sabia que aquilo não poderia durar. Mas naquele momento, enquanto Diego a envolvia em seus braços e sussurrava promessas que talvez nunca pudessem ser cumpridas, Joana escolheu viver. Mesmo que fosse só por alguns instantes. Mesmo que o amanhã trouxesse a tempestade que ela tanto temia. O sol da manhã filtrava-se por entre as cortinas brancas da varanda. Joana estava sentada à mesa da cozinha, mexendo distraidamente o café em sua xícara. O silêncio na casa parecia gritar. Desde o encontro avassalador com Diego no jardim, algo dentro dela havia se rompido ou talvez nascido. Seu corpo ainda sentia os ecos daquele toque, e seu coração, dividido, vacilava entre culpa e desejo. Vitor, seu marido, estava fora novamente. Viagens de negócios, reuniões em São Paulo, hotéis e jantares longos. Ele ligava todas as noites, mas a voz parecia distante, mecânica. Joana já não sentia mais aquela emoção ao ouvir seu nome em sua boca. Talvez fosse o tempo, ou talvez apenas o reflexo de um casamento que havia se tornado conveniência. Diego continuava cuidando do jardim como se nada tivesse acontecido. Mas cada vez que seus olhos se cruzavam com os dela, havia faíscas. Um incêndio silencioso. Ele era respeitoso, mantinha a distância, mas os olhares queimavam mais do que qualquer toque. Naquela tarde, Joana não resistiu. Pegou uma bandeja com limonada fresca e desceu até o jardim, onde Diego podava um arbusto de hibiscos. Diego, disse ela, hesitante, ao se aproximar. Ele se virou, suado, a camisa colada ao corpo atlético. Senhora Joana. Joana, por favor. Ela sorriu. Trouxe algo para refrescar. Ele a olhou por um momento, como se tentasse decifrar se aquilo era um convite ou apenas gentileza. Pegou o copo e agradeceu. Obrigado. Está quente hoje. Sim. Ela mordeu o lábio inferior. E, desde aquele dia, fez uma pausa. Eu não consigo parar de pensar. Diego abaixou o olhar, sério. Senhora Joana, eu também penso, mas é errado. O seu marido. Meu marido não está aqui, Diego. Ela se aproximou mais. Ele não está há muito tempo. Não de verdade. O jardineiro deixou o copo sobre o banco de madeira.
e se ergueu. Seus olhos encontraram os dela, e, por um instante, o tempo parou. O vento balançava as folhas, mas dentro deles tudo estava em chamas. Eu não quero ser o outro, disse ele, com honestidade nos olhos. E eu não quero continuar sendo invisível para quem deveria me amar. Joana respondeu, a voz embargada. Foi ele quem deu o primeiro passo, tocando seu rosto com delicadeza, como se ela fosse uma flor rara. O beijo veio em seguida, faminto, urgente, cheio de desejo reprimido. Ali, no meio das flores, sobe o calor do sol e os olhos das borboletas. Joana entregou-se de novo. E dessa vez, sem medo. Mais tarde, deitada em seu quarto, o corpo ainda sensível ao toque de Diego, ela se sentia viva como há anos não sentia. Mas também aflita. Estava ultrapassando limites perigosos. Não era só uma aventura. Ela estava se apaixonando. No dia seguinte, Vitor voltou. Entrou em casa com um buquê de flores nas mãos, um sorriso cansado no rosto e os olhos presos no celular. Amor, voltei. Trouxe flores. E uma notícia. Joana tentou esconder o sobressalto. Qual? Fui promovido. Vou passar a trabalhar mais de casa, menos viagens. Boa notícia, não? Ela engoliu em seco. Ótima. O destino estava brincando com ela. Justo agora que havia encontrado liberdade, vinha o marido prometendo presença. Nos dias seguintes, Joana e Diego mal se viam. Vitor queria atenção, carinho, jantares românticos. Ela tentava corresponder, mas a culpa e a saudade do toque de Diego a consumiam. Um dia, durante a manhã, viu-o de relance entre as plantas e seus olhos se cruzaram. Foi rápido, mas intenso. Naquela noite, Joana não aguentou. Levantou da cama, vestiu um hobby e saiu em silêncio. Encontrou Diego ainda terminando de guardar as ferramentas no galpão dos fundos. Precisamos conversar, disse ela. Não aqui, respondeu ele, nervoso. É perigoso. Ela tocou sua mão. Eu não consigo viver essa mentira. Você quer me escolher? Perguntou Diego. Está disposta a deixar tudo? Joana hesitou. Pensar era fácil. Agir, nem tanto. Eu não sei, mas também não posso continuar assim. Preciso entender o que é isso que estamos vivendo. Diego assentiu. Então vamos dar um tempo, para você pensar, para eu respirar. Ela sentiu o coração apertar. Vai se afastar? Só um pouco, até você ter certeza. A dor doía mais do que ela imaginava, mas ele estava certo. Naquela noite, Joana deitou ao lado de Vitor e sentiu o peso da escolha se aproximando. O jardim, antes lugar de descanso, agora era campo de batalha de seus sentimentos. Ela sabia que em breve teria que decidir, continuar vivendo uma vida segura, porém sem paixão, ou arriscar tudo por um amor proibido, intenso e imprevisível. E o tempo corria. E os olhares, ainda que distantes, continuavam a acender o fogo, que nem mesmo a culpa era capaz de apagar. As semanas seguintes foram um castigo silencioso. Diego desapareceu como prometido. Não atendia mensagens, não passava mais pelo jardim. Um outro rapaz, mais jovem e inexperiente, surgiu com um uniforme da empresa para fazer o serviço. Vitor comentou que o antigo jardineiro pedira licença por tempo indeterminado, e Joana apenas assentiu, engolindo seco o nome que não ousava pronunciar. No início, ela tentou se convencer de que aquilo era necessário, de que precisava colocar os pensamentos no lugar, ser uma boa esposa, retomar sua vida com Vitor. Mas a ausência de Diego era como uma ferida aberta que não cicatrizava, pelo contrário, inflamava. Vitor, por sua vez, estava mais presente. Atencioso até demais. Começou a preparar cafés da manhã surpresa, convidá-la para saídas românticas, até retomou o hábito de levá-la para dançar aos sábados. Tudo parecia perfeito, aos olhos de quem via de fora. Mas por dentro, Joana sentia-se sufocada. A presença de Vitor, antes desejada, agora pesava como um lembrete constante da prisão emocional que ela mesma ajudou a construir. Foi em uma manhã chuvosa que ela quebrou. Acordou com a saudade arranhando seu peito. Pegou o celular e rolou. Até a última conversa com Diego. Me avisa quando tiver certeza, ele escrevera. E ela digitou apenas uma palavra. Tenho. Esperou. Minutos, depois horas. Nada. Nenhuma resposta. Talvez ele tivesse desistido. Talvez estivesse tentando esquecê-la. Ou talvez estivesse com outra. A angústia não a deixou em paz o dia inteiro.
A chuva não cessava, e o som constante das gotas nas vidraças a fazia mergulhar ainda mais fundo em suas lembranças. Quando anoiteceu, e Vitor anunciou que jantaria com um cliente, Joana soube que aquela seria a noite. Vestiu-se sem exagero, mas com intenção, uma saia justa que realçava suas curvas, uma blusa de seda que deslizava como pele sobre pele. Pegou o carro e seguiu até o pequeno sítio onde Diego morava. O endereço ela descobrira tempos antes, por curiosidade, e agora ele servia como bússola da paixão, que se recusava a morrer. Chegou molhada, os cabelos colados ao rosto, os olhos desesperados. Diego abriu a porta em silêncio, surpreso, os músculos à mostra sob a camiseta branca colada ao corpo. O olhar dele vacilou entre a razão e o desejo, e bastou um segundo para que Joana cruzasse a soleira e o beijasse com uma fúria contida. Eles se amaram ali mesmo, contra a parede fria, como se o tempo tivesse congelado desde a última vez. O toque dele era urgente, como se precisasse compensar cada segundo perdido. As mãos exploravam, os corpos se encaixavam como partes de um mesmo fogo. Foi bruto, intenso, verdadeiro. A paixão não era mais só física, era tudo. Depois, deitados na cama estreita, ela passou os dedos sobre o peito suado dele, tentando memorizar cada curva daquele momento. Eu não aguentava mais ficar longe, sussurrou. Eu tentei respeitar seu tempo, Joana, mas foi uma tortura, respondeu ele, com a voz rouca. Eu fiz minha escolha. Eu quero você. Diego segurou sua mão. Isso não vai ser fácil. Eu sei, mas é real. Por um instante, tudo pareceu possível, mas a realidade bateu a porta no dia seguinte. Literalmente. Joana acordou com o som das notificações no celular. 10 chamadas não atendidas de Vitor. 2 mensagens. Onde você está? E Joana, estou preocupado. Ela vestiu-se às pressas, o coração acelerado. Diego a segurou pelos ombros, tentando acalmá-la. Respira. Você não está mais presa. Mas ela sabia que não era tão simples. Vitor não era um homem que ignorava sinais. Ele era observador, metódico, controlador sem parecer. E ela sumira à noite, sem aviso, quebrava qualquer padrão. Chegou em casa pouco antes do meio-dia. Vitor a esperava na sala, os olhos fixos na porta, braços cruzados. Onde você estava? Ela hesitou, respirou fundo. Com alguém. Quem? A voz dele era baixa, mas carregada de tensão. Ela não respondeu, apenas sustentou o olhar. Vitor caminhou até ela, devagar, como se controlasse cada passo. É com o jardineiro, não é? O silêncio dela foi confirmação suficiente. Eu sabia, desde o início, mas preferi fingir. Porque eu achei que você era mais do que uma mulher entediada com a vida fácil que eu te dou. Joana sentiu o tapa invisível daquelas palavras. Não é sobre dinheiro, Vitor. Nunca foi. É sobre amor. Algo que você esqueceu como se dá. Amor? Ele riu, amargo. Você destruiu tudo o que tínhamos por um capricho com um operário. Ela se encolheu. Mas mesmo magoada, respondeu, ele me vê, Vitor. Coisa que você não faz há anos. O silêncio que se seguiu foi brutal. Vitor subiu as escadas sem dizer mais nada. E Joana ficou ali, sozinha, com o coração em pedaços, não pela dor da culpa, mas pela dor da verdade. Naquela noite, arrumou algumas malas e saiu. Foi para a casa de uma amiga por uns dias. Precisava de tempo para reorganizar a vida, entender o que queria dali em diante. Diego a recebeu alguns dias depois com um abraço silencioso, desses que dizem tudo sem precisar de palavras. Mas Joana sabia que o caminho até a felicidade seria longo, e que os olhos do mundo, especialmente os de Vitor, estariam sempre sobre ela. Ainda assim, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se livre. E mesmo que carregasse cicatrizes de sua escolha, preferia 1000 vezes a dor da verdade do que o vazio confortável de uma mentira bem encenada. Os dias que se seguiram foram de transição, incertezas e recomeços. Joana se mudou oficialmente para um pequeno apartamento alugado, com vista para uma praça silenciosa. Deixou para trás a casa que um dia chamou de lar, os móveis escolhidos. A 2, as fotos com sorrisos congelados no tempo. Vitor não contestou a separação, ao menos não verbalmente. Preferiu o silêncio frio de quem sabe que perdeu, mas que jamais vai admitir a derrota. As pessoas comentavam, como sempre. A vizinhança parecia fervilhar em sussurros e olhares atravessados.
Algumas amigas se afastaram, outras mostraram apoio. Contido, e poucas foram verdadeiras. Para muitos, Joana havia trocado conforto por aventura, estabilidade por paixão, mas ela sabia que não se tratava apenas disso. Era sobre reencontrar sua própria voz. Diego foi um porto. Estava ao lado dela com serenidade, mas sem sufocá-la. Não apressava nada, não exigia rótulos. Ele entendia que ela ainda carregava o luto de uma vida interrompida, um casamento, uma história, uma imagem de si mesma que havia se partido em 1000 pedaços. Certa noite, deitada em seu novo sofá, Joana confidenciou: "Eu tenho medo. Medo de que tudo isso seja só um impulso. Que daqui a um tempo eu acorde e perceba que deixei tudo por uma ilusão." Diego segurou sua mão e respondeu com calma: "Medo faz parte. O importante é o que você sente quando está comigo. Isso é real." Ela não hesitou. "Sim. Então, é só isso que importa." Naquele momento, ela sentiu algo que há muito não sentia: paz. E com essa paz, veio o desejo de reconstruir, de transformar aquela paixão em algo sólido, algo possível. Começaram a passar mais tempo juntos. Diego vinha ao apartamento com frequência, cozinhava para ela, ajudava a montar os móveis novos. Os domingos eram seus dias favoritos: café da manhã preguiçoso, filmes com cobertores no sofá, e beijos lentos que pareciam promessas silenciosas. Mas o mundo não esquece tão fácil. Uma tarde, Joana saiu para resolver pendências no banco. Ao entrar na agência, cruzou com Camila, uma ex-amiga próxima, daquelas que dividia taças de vinho e confissões picantes. Camila a olhou de cima a baixo com um sorrisinho debochado. "E então, Joana? Está feliz com o jardineiro?" Joana respirou fundo. "Estou feliz, sim. E você? Ainda vive uma vida de aparências ou já aprendeu a ser verdadeira?" A mulher corou, mas não respondeu. Joana caminhou firme, sentindo-se mais forte do que nunca. Era como se, a cada provocação, ela se reerguesse um pouco mais. Porém, os verdadeiros testes ainda estavam por vir. Numa manhã de sábado, ao abrir a porta de casa, Joana deu de cara com Vitor. Ele estava mais magro, com olheiras profundas e um semblante carregado. "Precisamos conversar", disse ele. Ela hesitou, mas permitiu a entrada. Sentaram-se frente a frente, como duas almas que já foram espelhos uma da outra, agora separadas por mágoas e palavras não ditas. "Eu vim pedir desculpas", começou Vitor. "Não só pelo que aconteceu no fim, mas por tudo que deixei de fazer durante nosso casamento. Eu me acomodei. Achei que te amar em silêncio bastava. Mas não bastava. Você gritava por atenção, e eu estava ocupado demais tentando ser perfeito aos olhos dos outros." Joana o escutava, emocionada, mas firme. "Não era só sobre atenção, Vitor. Era sobre presença. Sobre me ver. Sobre querer me conhecer de novo todos os dias. E você parou no tempo." Ele abaixou a cabeça. "Eu não quero você de volta. Eu sei que é tarde demais. Mas queria que soubesse que, apesar de tudo, eu ainda te respeito. E torço para que seja feliz com ele." Joana sentiu uma lágrima escorrer, não de dor, mas de alívio. Talvez aquele fosse o fechamento que precisava. "Obrigada, Vitor. Desejo o mesmo para você." Ele se levantou e, pela última vez, trocou com ela um olhar que foi mistura de passado, gratidão e despedida. Naquela noite, ao contar tudo para Diego, ela encontrou em seus braços um novo tipo de abraço, não mais o do desejo, mas o da parceria. "Você ainda pensa nele?" Ele perguntou, com sinceridade, não ciúmes. "Penso, sim, mas não como antes. Agora penso com leveza, como quem fecha um livro que já terminou de ler." Diego sorriu. "Então podemos escrever um novo juntos?" Joana assentiu, os olhos brilhando. "Podemos, sim, mas vamos escrever devagar, saboreando cada capítulo." Diego a beijou com ternura, e pela primeira vez, ela sentiu que o futuro não era uma ameaça, mas uma promessa. Mas a vida, como sempre, guardava mais reviravoltas. Na semana seguinte, enquanto fazia compras no mercado, Joana se sentiu tonta. Pensou que fosse o calor, ou o estresse, mas a tontura persistiu, e junto dela, um enjoo repentino. No terceiro dia, resolveu fazer um teste de farmácia. 2 esquinhos apareceram com rapidez. O coração dela disparou. Estava grávida. Segurou o teste com as mãos trêmulas. Sua mente girava. Era recente demais para saber com certeza de quem era.
Ainda havia a possibilidade de ser de Vitor, apesar de improvável, já que nos últimos meses o casamento estava em ruínas. Eles haviam dormido juntos poucas vezes. Mas não era impossível. Ela precisava ter certeza. E mais do que isso, precisava decidir o que fazer. Sentada no chão do banheiro, com o teste nas mãos e o mundo desabando sobre sua cabeça, Joana percebeu que o amor, por mais bonito que fosse, não impedia que a vida a testasse, e que, às vezes, a maior coragem vinha de enfrentar o inesperado, com o coração aberto. As cortinas da verdade estavam finalmente se abrindo. Joana passou a noite em claro. Seus pensamentos se embaralhavam entre o remorso, a paixão incontrolável e a dor do que estava por vir. Na madrugada silenciosa, ela observava Vitor dormindo serenamente ao seu lado, sem imaginar que aquela paz era prestes a ruir. O peso da culpa finalmente cobrava seu preço, e ela sabia que já não podia adiar o inevitável. Enquanto o sol surgia no horizonte, tingindo o céu com tons dourados, Joana tomou coragem, vestiu-se com simplicidade, penteou os cabelos com cuidado, e desceu até o jardim. Encontrou Diego em meio às roseiras, podando com atenção as flores que, para ela, haviam perdido o perfume da ilusão. Diego! Chamou ela com a voz trêmula. Ele se virou, o olhar ansioso, como se já soubesse o que ela diria. Está na hora, não está? Perguntou, com tristeza nos olhos. Joana assentiu, sentindo o coração apertar. Eu preciso contar para o Vitor. Não posso mais viver essa mentira. Preciso ser honesta com ele. E comigo mesma. Diego deu alguns passos até ela e segurou sua mão com firmeza. Joana, você tem certeza? Isso pode mudar tudo. E não apenas para você, mas para mim também. Eu posso ser mandado embora, humilhado, talvez até pior. Ela respirou fundo, buscando dentro de si a força que já lhe escapava. Eu não posso continuar traindo o homem com quem construí uma vida, mas também não posso negar o que vivemos. Se há algo de verdadeiro em tudo isso, então, que venha à luz. Seja como for. Diego a beijou com ternura, sabendo que talvez aquele fosse o último beijo. Naquela noite, Joana preparou o jantar como de costume. Vitor chegou por volta das 8, com a expressão cansada, mas feliz por estar em casa. Sentou-se à mesa e serviu-se, sem perceber o olhar aflito da esposa. Você está estranha hoje, comentou, após alguns minutos em silêncio. Joana deixou os talheres sobre o prato. As mãos tremiam levemente, e os olhos já se enchiam de lágrimas. Vitor, eu preciso te contar uma coisa. Algo grave, e você tem o direito de saber. Ele franziu a testa, confuso. O que aconteceu? Ela respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Mas não havia jeito fácil de dizer. Eu te traí, Vitor. Com o Diego. O silêncio foi absoluto. O som da chuva fina que começava a cair lá fora pareceu ensurdecedor diante do que acabara de ser dito. O quê? Vitor se levantou bruscamente. Você está brincando? Não, é verdade. Eu me envolvi com ele. Eu me deixei levar por uma paixão avassaladora. Eu errei. E estou aqui para assumir isso, mesmo sabendo que posso perder tudo. Vitor ficou imóvel por um momento, os olhos fixos nela, como se tentasse enxergar a mulher que ele achava conhecer. Depois, deu alguns passos para trás, respirando com dificuldade. Há quanto tempo? Algumas semanas. Mas pareceu uma vida inteira. Eu não queria que acontecesse, Vitor. Eu tentei lutar. Mas fui fraca. Ele virou-se, apoiando-se no encosto da cadeira. Seus ombros tremiam, mas não havia lágrimas. Apenas raiva, incredulidade, desilusão. Eu dei tudo para você, Joana. Tudo. E você? Com o jardineiro? Ela chorava agora, silenciosa. Eu não estou aqui para me justificar. Só para ser honesta. Eu me perdi. E talvez nem mereça perdão. Mas precisava te contar. E o que você quer agora? Que eu compreenda? Que aceite? Eu não sei. Só queria que você soubesse a verdade. Se quiser que eu vá embora, eu vou. Se quiser o divórcio, eu assino. Mas eu não podia continuar te enganando. Ele olhou para ela por longos segundos, depois saiu da sala, batendo a porta com violência. Joana desabou ali mesmo, no chão, sentindo o peso do fim. Na manhã seguinte, Diego não apareceu para trabalhar. Joana caminhou até a casa de hóspedes nos fundos, mas ele já havia partido. Um bilhete estava preso à porta com um prego. Joana, eu não tive coragem de ficar depois do que aconteceu.
Sei que agora sua vida está em pedaços, e não quero ser mais uma pedra no seu caminho. Se ainda houver algo entre nós depois da tempestade, você saberá onde me encontrar. Diego. Ela sentou-se na escada, com o bilhete entre os dedos, o coração despedaçado. Nos dias seguintes, Vitor se recolheu em silêncio. Não a expulsou, não pediu o divórcio, mas também não dirigia mais palavras a ela. Era como se vivessem em mundos paralelos, separados por uma muralha invisível. Joana vivia em função do arrependimento. Buscou a terapia, escreveu cartas que nunca entregou, tentou encontrar respostas que talvez nunca viessem. Havia destruído o homem que a amava, e isso doía mais do que a ausência de Diego. Mas, no fundo, uma semente havia sido plantada. A coragem de falar, de enfrentar, de tentar reconstruir-se. Não sabia se o amor com Diego resistiria à distância. Não sabia se Vitor a perdoaria. Mas pela primeira vez, estava encarando a si mesma com verdade. E esse era o começo de algo novo, talvez não da felicidade, mas da redenção. 2 meses se passaram desde a confissão. A casa que antes era repleta de conversas e risos agora parecia uma vitrine congelada do passado. Joana e Vitor seguiam vivendo sob o mesmo teto, mas não havia mais calor, não havia mais nós apenas. 2 mundos solitários dividindo os mesmos cômodos. Vitor saía cedo e voltava tarde. Não dizia para onde ia, tampouco perguntava a Joana como estava. E ela, por sua vez, não insistia. Respeitava o silêncio como quem respeita um luto. Sabia que ele precisava desse tempo. Sabia que a dor que causara era profunda demais para ser apressada. Joana buscou a reconstrução de si mesma. Voltou a pintar. Pegou pincéis e tintas que há muito estavam esquecidos. Pintava quadros intensos, cheios de tons vermelhos, laranjas, pretos, cores que expressavam exatamente o caos e o turbilhão dentro dela. Começou a fazer terapia com regularidade. Queria entender por que havia se perdido, por que havia cruzado uma linha que jamais pensou cruzar. Não procurou mais Diego. O bilhete deixado por ele estava guardado dentro de um caderno, mas nunca relido. Algo dentro dela dizia que aquele capítulo havia terminado, que o amor que viveram, por mais intenso e real que tivesse sido, nascera de uma dor, de uma ausência. E talvez por isso mesmo estivesse fadado a morrer quando a verdade emergiu. Numa tarde fria de domingo, Vitor entrou na sala e viu Joana debruçada sobre um novo quadro. Ele ficou em silêncio por alguns minutos, observando. Era a primeira vez que parava para vê-la sem ressentimento no olhar. E, por um instante, ele se lembrou da mulher pela qual havia se apaixonado. Da mulher forte, sensível, criativa. Da mulher que ele amava. Faz tempo que você não pintava, disse ele. Por fim, Joana ergueu os olhos com surpresa. Aquela era a primeira vez que ele lhe dirigia uma frase completa em semanas. Sim, achou que precisava reencontrar alguma coisa dentro de mim. E encontrou? Ela hesitou, mas respondeu com sinceridade: estou tentando. Ainda dói. Dói saber o quanto te magoei, o quanto me magoei também. Mas estou tentando encontrar sentido em meio a tudo isso. Vitor respirou fundo, passou as mãos pelos cabelos e sentou-se no sofá em frente. Eu pensei em te deixar muitas vezes. Pensei em sair daqui e não olhar para trás. Mas toda vez que imaginava isso, eu me via mais vazio ainda. Porque, apesar de tudo, Joana, você ainda é parte da minha história. Ela olhou para ele com os olhos marejados. Eu não espero perdão, Vitor. Só espero que um dia você possa lembrar de mim sem dor. Que o que vivemos não se perca completamente por causa do meu erro. Não foi só um erro, Joana. Foi uma escolha. E escolhas têm consequências. Mas, ele hesitou. Você teve coragem de me contar, de assumir. Isso exige mais força do que fingir até o fim. Silêncio. Profundo, denso, mas não mais destrutivo. Era o silêncio de quem talvez começasse a entender. Você ainda o ama? Ele perguntou. Joana não respondeu de imediato. Fechou os olhos, como se procurasse dentro de si a resposta mais honesta que pudesse oferecer. Eu amei. De uma forma que me tirou do chão. Mas era uma fuga. Uma paixão que explodiu porque eu estava cega, carente, perdida. Eu não sei se aquilo sobreviveria ao mundo real. Não sei se era amor, ou apenas um grito. Mas sei que não quero mais viver fugindo de mim mesma.
Vitor balançou a cabeça, olhando fixamente para o quadro inacabado. Eu não sei o que vai ser da gente daqui para frente. Ainda não consigo te tocar. Não consigo fingir que não aconteceu. Mas eu também estou tentando. Ela estendeu a mão, não para tocá-lo, mas como um gesto simbólico de entrega. O que quer que você decida. Eu vou entender. Ele a olhou, depois levantou-se. Vamos devagar. Um dia de cada vez. Mas, por enquanto, eu fico. Joana assentiu e chorou. Mas, desta vez, suas lágrimas não eram de culpa, nem de medo. Eram de um alívio doloroso, como se tivesse subido um penhasco imenso e, finalmente, enxergasse um novo horizonte à frente. Na semana seguinte, Joana recebeu uma mensagem anônima no celular. Era uma foto de um campo de girassóis e, logo abaixo, apenas 2 palavras: estou bem. Ela sabia quem era. Sorriu com ternura e apagou a mensagem. Não precisava de mais nada. Aquilo bastava para encerrar o que havia ficado em aberto. Diego, de alguma forma, também seguia em frente. Meses depois, Joana e Vitor decidiram fazer uma viagem. Pequena, apenas um final de semana na serra. Era o primeiro passo concreto para resgatar o que restava entre eles. Durante o jantar no chalé, ela segurou a mão dele por alguns instantes. Ele não a retirou. A olhou nos olhos, e ali havia um esboço de paz. Você me feriu profundamente, Joana, e eu ainda tenho marcas. Mas talvez amar também seja isso. Enfrentar os estilhaços e, mesmo assim, decidir ficar. Ela levou a mão ao rosto, emocionada. Eu nunca vou deixar de agradecer por essa chance. E naquela noite, sem promessas, sem pressa, eles se deitaram lado a lado. Pela primeira vez desde o abismo, juntos. A vida não voltou a ser como antes. Mas quem disse que precisava ser? Joana sabia que o amor verdadeiro não é perfeito, é construído nas ruínas, entre os escombros da dor. Com coragem, vulnerabilidade e vontade. E, acima de tudo, com verdade.